Oi, guris, oi, gurias. Tô chegando aqui para falar mais um pouquinho sobre mitologia grega e as influências desse universo tão mágico na nossa vida, no nosso cotidiano. Como eu falei num outro momento, se vocês lembram, os planetas do sistema solar foram nomeados de acordo com os nomes dos deuses gregos. A gente tem Plutão, a gente tem Terra, a gente tem Marte, enfim. Cada planeta desses rege um signo do zodíaco. O que significa reger um signo do zodíaco? Significa emprestar características a esses signos, aos nativos desses signos. Quando a gente fala em influências astrais, é uma coisa assim muito complexa, porque, por exemplo, a gente não pode imaginar uma pessoa simplesmente pelo signo solar dela. O que é signo solar? Não sei. Signo solar é o signo onde o Sol está no momento em que tu nasce. Por exemplo, eu nasci dia 27 de agosto e no dia 27 de agosto o Sol está no signo de Virgem. Muito bem. Além do signo solar, quando tu faz o teu mapa, tu vai ver onde estava o Urano, planeta Netuno, planeta Saturno, em qual signo esses planetas estavam. E isso vai te conferir características distintas que, associadas ao teu solar, vão falar sobre a tua personalidade. Parece complexo, mas é muito simples. Isso nos explica facilmente porque que às vezes duas pessoas com o mesmo signo, nascidas no mesmo dia, têm personalidades completamente diferentes, completamente avessas. Sim, porque um nasceu naquele dia, naquela hora, naquele lugar, mas os planetas eles estavam em trânsito. E aquele planeta que estava em trânsito na hora que eu nasci não é o mesmo que estava em trânsito na hora que aquela pessoa que nasceu no mesmo dia que eu estava. Então é uma coisa assim prematura tu fazer um conceito da personalidade de uma pessoa só porque ela é taurina, virginiana ou aquariana. Não tem como. Isso exige um estudo um pouquinho mais aprofundado. Mas vamos voltar para os planetas. A Mãe Terra, que na mitologia é chamada de Gaia, deu o nome ao planeta Terra, não é verdade? Existe uma história muito, muito, muito interessante que eu vou contar para vocês para a gente poder fazer uma analogia, que é a história da Artemis. A Artemis, ela é uma deusa grega que os romanos conhecem como Diana, e ela era a deusa da caça e dos animais. Essa deusa, ela primava pela virgindade, então ela pediu ao pai, Zeus, que ela queria ser casta, porque ela queria dedicar a vida dela à floresta e aos animais, né? Então Zeus obedeceu esse pedido e assim ela tornou-se. Mas ao longo do tempo essa guria andou se apaixonando por um rapaz bonitão, bem alto, bem garboso, chamado Órion. E aí esses dois apaixonados, apesar da impossibilidade de ficarem juntos por conta da opção da própria Diana, eles ficaram naquela ânsia de estar ou não estar junto. A mitologia grega, gurias e guris, ela tem várias versões para a mesma história. Isso é muito importante dizer, porque o que acontece? A pessoa que narra a história, ela escolhe qual vertente lhe favorece, qual versão lhe é mais agradável. Mas existem mais de uma em várias histórias, tá? É muito comum, às vezes, tu ver um desfecho para uma história e outro desfecho para outra. Então, isso não é para... agora eu não tinha lido sobre isso, não era assim. Não. Existem várias versões, né? Porque trata-se de mito. O que é mito? Qual é a diferença mito e lenda? Mito e lenda são duas coisas parecidas. A lenda é um tipo de texto que nasce numa determinada região e circula naquela mesma região ou em torno dela. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, eu digo lá porque hoje eu estou em São Paulo, mas eu moro no Rio Grande do Sul.
No Rio Grande do Sul a gente tem uma lenda regional que se chama Negrinho do Pastoreiro. É uma lenda que conta a história de um negrinho que era escravo de uma fazenda na época da escravidão, e aí some um cavalo do fazendeiro, e aí o fazendeiro judia do negrinho, machuca ele, coloca ele num formigueiro à morte, e aí o negrinho ele tem uma madrinha que é a Santa Maria, e aí ele faz uma prece para Nossa Senhora, e aí a Nossa Senhora livra ele da morte. E aí, bom, enfim, tá? Essa aí é o tema de casa, é ler sobre a história do negrinho do pastoreiro. Então a lenda é uma história, guris e gurias, que ela circula na região onde ela foi criada. E como é uma coisa que ela é móvel, por exemplo, o compadre lá de fora falou pro compadre e contou a história. Aí aquele compadre vai contar para outro compadre e já vai botar um pouco da interpretação dele. Aí aquele outro conta pro outro, cada um vai botando um elemento da sua criatividade e assim a lenda se forma e se transforma. O mito não. O mito são histórias criadas em determinado lugar, mas que se tornam mundialmente conhecidas. Quando a gente ouve falar a Xuxa é um mito, Pelé é um mito, o Ayrton Senna é um mito, Michael Jackson é um mito, a Madonna é um mito, Ronaldinho Fenômeno, a Anitta, etc, realmente trata-se de mitos. Por quê? Porque são pessoas, são celebridades brasileiras que em qualquer lugar do mundo que tu fores e perguntares sobre, vai ter alguém que os conheça. Então isso é mito. A diferença do mito e da lenda é que a lenda é regional e o mito é mundial. Então, quando a gente fala em clássicos greco-latinos, em mitologia grega, por isso que diz mitologia. Logos é o estudo, mito dos mitos. Então, a mitologia é o estudo dos mitos, no caso, esse gregos, né? Os planetas, guris e gurias, então, eles dão nome os deuses gregos dão nomes aos planetas, e para cada coisa dessas a gente tem uma história. Então essa Artemis se apaixonou pelo tal do Órion, como eu estava contando para vocês, e ele por ela. Mas aí o amor era impossível, porque a Artemis ela tinha um irmão, que depois eu vou contar bem devagarinho para vocês, cada história vocês vão amar. São histórias maravilhosas, que se chamava Apolo. A Artemis era a deusa Lua e o Apolo é o deus Sol. Então o Apolo, muito enciumado, enfim, fez uma armadilha lá para que a irmã não ficasse com o rapaz, né, com o suposto cunhado. Foi enviado para atacar esse rapaz, esse Órion, um escorpião gigante. E o cara, apesar de ser um cara grandão, ele se via agora desafiado por uma fera, e uma fera venenosa, não é verdade? Então ele entrou em luta com esse escorpião, e segundo uma das versões da história de Artemis, esse Órion ele foi picado pelo escorpião e aí matou o escorpião. Então ele morreu pelo veneno do escorpião e o escorpião morreu pela mão do Órion. Esse Órion ele tinha vários amigos centauros. O que eram os centauros? Os centauros eram aquelas entidades que são símbolo do signo de Sagitário, que tem a metade do corpo de cavalo e a metade do corpo de homem. Os centauros eram extremamente amigos do Órion. Então os centauros ficaram revoltados. E aí, quando o escorpião morreu, ele foi jogado pelos deuses para o céu, formando a constelação de Escorpião. Porque vocês sabem que os signos nada mais são do que constelações, né? Eles não são os bichos, os animais em si, né? Eles são as constelações com formato do animal. Então, a constelação de Escorpião, o Escorpião foi jogado para o céu e tornou-se a constelação de Escorpião. E aí, os centauros... enfurecidos, né? Quando o centauro também subiu aos céus em forma de constelação de Sagitário, ele foi colocado com as pontas da flecha, da seta, apontada para o escorpião. Os astrólogos sabem que a constelação de Sagitário, ela fica em direção à constelação de Escorpião, exatamente na direção da seta. Na ordem dos signos do zodíaco, a gente tem Escorpião, depois do Escorpião a gente tem Sagitário, depois Capricórnio, e assim vai, né? Então, tem uma coisa que a gente chama na astrologia de inferno astral. O que é o inferno astral? É aqueles 30 dias antes do nosso aniversário. Então, qual é o inferno astral do Sagitário?
É o escorpião. É o signo que vem anteriormente, imediatamente anterior a ele. Então, essa rivalidade entre sagitarianos e escorpianos é uma coisa assim bem comum em função desse perrengue que aconteceu lá na história do Órion e da Artemis, né? Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês também, eu vou aproveitando e botando um gancho no outro porque são coisas que eu acho pertinentes esclarecer. Os deuses gregos, guris e gurias, eles normalmente têm dois nomes. Eles são conhecidos por um povo, que é o povo grego, com um nome, e pelo povo romano com outro nome. Até porque os idiomas são diferentes. E como nessa época, na Antiguidade Clássica Greco-Latina, tanto gregos quanto romanos criam nos deuses, então eles adoravam os mesmos deuses. Então, para Roma eles tinham um nome e para Grécia eles tinham outro. Mas trata-se eventualmente da mesma entidade, tá bom? Vamos falar um pouquinho do negócio do planeta, então. Por exemplo, vamos pegar o signo de Escorpião, que eu peguei para exemplo. O regente do signo de Escorpião é o Plutão. Quem é o Plutão? O Plutão é o que a gente chama de Hades. A Hades é um dos caras é um dos três poderosos, mais poderosos da mitologia, um dos três irmãos que tomaram conta da humanidade quando Zeus retomou o poder do mundo, que isso eu vou contar num outro momento. Vou começar do zero, nós vamos indo devagarinho até vocês estarem dominando todo o assunto. Mas enfim, trata-se de um cara extremamente poderoso e que ficou responsável pela região do submundo, a região dos infernos, que é conhecida também como Hades ou como Tártaro. Esse deus, ele não é um deus ruim, ele é temido por todas as pessoas porque na verdade ele é o senhor do submundo, mas ele não tem nada a ver com morte, ele não mata ninguém, ao contrário, ele recebe as pessoas no reino dele, que é embaixo da terra, e lá ele as julga e as coloca em qual lugar elas devem ficar, porque segundo a mitologia grega, no Hades, lá embaixo no submundo, existem galerias onde as almas que chegam lá são colocadas, né? Então as pessoas morrem, são enterradas e quando chegam no Hades, cada uma vai ter o seu julgamento com o próprio Hades e aí vai ser colocado no lugar devido, no lugar que merece. Esse Hades, então, ele é o rei do submundo. Ele é o regente de Escorpião. Eu ouvi uma frase que eu achei interessantíssima, até porque ao longo da minha vida eu convivi com muitos escorpianos. Nossa, eu acho que foi o signo que eu mais convivi ao longo da vida. Então eu tenho um conhecimento assim uma convivência bem intensa, né, com os escorpianos. E eu ouvi uma frase que eu achei muito mágica que dizia assim, ó: os escorpianos transitam no submundo. É lógico que eles transitam no submundo, pois o regente deles é o próprio Hades. É claro que essa frase é direcionada para as coisas ocultas da vida, para as coisas que não são muito expostas, as coisas que são mantidas em segredo, que é uma característica escorpiana. Todo escorpiano é misterioso, todo escorpiano gosta de um bom segredo, todo escorpiano não se expõe, né, gratuitamente. Todo escorpiano é aquele que olha assim. A gente sabe que o olhar do escorpiano é uma coisa que é o que eu chamo de fatality. Ele bate, pá, te derruba. É como se fosse o Paulo Ricardo não tinha o olhar 43 na RPM? O escorpiano tem aquele olhar fatal que, pá, te fulmina e tu, né? Pouquíssimas pessoas sobrevivem à picada do escorpião. Que a gente chama de escorpião rei, né? Apesar de ser um signo de água, que são signos movidos pela emoção, da trilogia dos três signos de água, o escorpião é o que ele é mais profundo, literalmente, porque ele é do Hades, né? E ele é muito sensível, e essa profundidade ela alcança os dois polos. Ele é o mais sensível, mas ele é o mais rancoroso. Então isso confere para o escorpiano essa imagem dele.